sua volta, a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos. Estaremos para todo sempre, aleluia. Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Diga Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Diga aí, só vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Amém? Irmãos, abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Pretendo ser breve em compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Gálatas capítulo 5, vamos ler apenas o versículo 1. Os irmãos que acharam, digam amém. Obrigado. 5:1. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Pai bendito seja o teu nome, Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é bom, e a tua palavra, ó Deus, diz que o Senhor é bom, e por isso nós cremos, Senhor. Pai, a tua misericórdia dura para sempre. Pai, toma a tua palavra em tuas mãos, a tua palavra por si só, Deus, ela já fala aos nossos corações. Aquieta-nos nessa noite, ó Deus, fala conosco como o Senhor quiser falar, Deus. Pai, nós também oramos pelos dízimos, as ofertas que foram trazidas ao teu altar, Deus. Abençoa o teu povo, Senhor. Faz o teu povo prosperar, aqueles que ofertaram e dizimaram. Toma também, Deus, aqueles que desejaram, ó Deus. Abre as portas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, Senhor Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Irmãos, nesse versículo 1 de Gálatas, capítulo 5, ao ler, ao meditar, eu vi 3 pontos interessantes. Não que eu venha falar de uma forma específica nesses 3 pontos, mas eu queria citar nessa noite 3 pontos em apenas um versículo. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto, Paulo diz: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz: estais, pois, firmes. Terceiro ponto: para que não vos torneis
a colocarmos debaixo do jugo da escravidão. 3 pontos. Cristo nos libertou, nós precisamos estar firmes no Senhor. Para quê? Para não voltarmos ao jugo da escravidão novamente. Irmãos, eu não quero falar especificamente desses 3 pontos, mas eu senti o desejo do meu coração de citar para que ficasse claro nos nossos corações acerca desse texto. Mas eu meditando nesse texto, irmãos, se eu fosse definir a nossa vida, eu dividiria ela em 2 partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. E por que, irmão Tiago, antes de Cristo e depois de Cristo? Eu gosto muito de um texto em Marcos capítulo 5, quando a Bíblia diz acerca de um homem que sofria muito. Ele vivia entre os sepulcros, ele vivia se machucando, se ferindo com pedras, ele vivia acorrentado. A Bíblia diz que ele clamava, ele gritava de dia e de noite. E eu chego a pensar, meu Deus, não somente esse homem sofria, penso eu que também a sua família sofria, penso eu que a sociedade sofria também por causa desse homem. Mas a vida desse homem foi transformada, a vida dele mudou quando? No dia que ele teve um encontro com Cristo. A Bíblia diz que no dia que esse homem se encontrou com Jesus, Jesus deu uma ordem e expulsou os demônios que estavam na vida daquele homem. E depois que Jesus deu a ordem e libertou aquele homem daquela escravidão, daquela opressão, a Bíblia diz que as pessoas que viram todo o acontecimento, o fato, via a forma como aquele homem vivia. A Bíblia diz que agora aquele homem, depois de se encontrar com Cristo, ele agora está assentado, vestido e em perfeito juízo. Um homem, irmãos, que sofria, um homem que vivia debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão, de uma opressão. Irmãos, e se você analisar, não é diferente conosco. Quem era eu, quem era você antes de Cristo, quem era você? Eu não quero que você lembre com saudade, com desejo de voltar outra vez, mas eu quero que você lembre, para que você entenda e com gratidão glorifique a Deus, porque hoje você está aqui. Porque um dia você teve um encontro com Cristo. Quem era eu? Quem era você, irmãos? Como era a forma que nós nos comunicávamos com as pessoas, a forma como nós vivíamos, os lugares que a gente frequentávamos, as roupas que a gente vestia, a maneira que nós falávamos. Mas um dia nós encontramos com Cristo. E Ele, irmãos, nos libertou dessa escravidão. Ele nos trouxe para a sua presença, irmãos. E mesmo hoje, irmãos, na presença de Cristo, como nós estamos hoje, fica, irmãos, esse despertamento aos nossos corações, o dever de nós permanecermos firmes no Senhor, para que outra vez nós não venhamos voltar ao jugo de escravidão, a vida que outrora nós vivíamos. Para que nós não venhamos desejar e sentir saudade, irmãos, daquilo que um dia nós abrimos mãos e deixamos para trás. Eu preciso entender isso, irmãos, porque nós somos, irmãos, tentados todos os dias a essas coisas. O nosso passado, irmãos, vem todos os dias para tentar nos fazer lembrar e trazer saudade ao nosso coração da vida que nós tínhamos outrora. E se você analisar, irmãos, isso não foi diferente com o povo. A Bíblia diz no Antigo Testamento, um povo de Deus, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Você vai entender o porquê eu falo acerca disso. Acerca de nós vigiarmos bastante, irmãos, para que nós não venhamos sentir saudade nem falta daquela vida que outrora nós abandonamos. Isso é algo muito sério. E um povo que vivia, outrora, o povo de Deus, que viveu debaixo de um jugo de Faraó durante 400 anos, sofrendo debaixo do chicote de Faraó. E Deus, irmãos, ali envia um libertador. Deus envia Moisés para que Moisés fosse aquele que fosse interceder pelo povo, aquele que fosse libertar o povo debaixo desse jugo. E a Bíblia diz, irmãos, aqui no capítulo 16, que esse povo sentiu falta, mesmo estando livre do jugo, sentiu falta, irmãos, da vida que tinha no passado. A Bíblia diz aqui no versículo 1 do capítulo 16, diz assim: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto,
Disseram-lhes aos filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxestes ao deserto para morrer, para nos matar a toda essa multidão. Irmãos, o povo tinha saído do deserto, tinha saído do Egito, mas mesmo assim o povo ainda desejava a vida que tinha lá no Egito, irmãos. E é por isso que Paulo está dizendo: Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. E ele diz: ficai firme e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Irmãos, se Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Ele nos libertou. E nós precisamos viver essa vida, irmãos. Precisamos, irmãos, aproveitar essa vida e não desejar e sentir saudade, como o povo de Deus, infelizmente, sentiram quando foi livre do jugo de Faraó. E isso, irmãos, a gente precisa atentar para essas coisas. Isso é algo muito sério, porque infelizmente, irmãos, eles tinham os pés no deserto. Eu fiquei pensando, meu Deus, penso eu que era um povo que tinha os pés no deserto, mas o coração ainda estava no Egito. Eles estavam no deserto rumo à terra prometida, mas o coração ainda estava lá no Egito. E eu te pergunto, onde está o seu coração? Você está aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor, glória a Deus, talvez o desejo, o seu foco seja a eternidade com Cristo, mas aonde está o seu coração? Não volte outra vez ao jugo da escravidão, irmãos. A vida que tínhamos outrora, e a gente precisa permanecer firme no Senhor. A única maneira de eu não desejar, de não voltar, irmãos, e não deixar ser levado pelas tentações, é permanecendo firme no Senhor. Eu acredito, irmãos, que talvez a maneira mais difícil não é quando nós tomamos a decisão de aceitar a Cristo. É difícil, é tentador, mas eu sei que a maneira mais difícil é permanecer nele. Não é fácil permanecer, porque para permanecer, irmãos, em Cristo, nós temos que decidir no nosso coração a renunciar às coisas desse mundo. Eu tenho que decidir no meu coração isso. A renunciar, e quando eu falo renunciar, irmãos, não é somente as práticas que nós tínhamos, mas também eu falo de sentimentos, ações, comportamentos, irmão, tudo está envolvido. Eu preciso abandonar, eu preciso abrir mão. Isso é algo muito sério. Talvez você está aqui hoje, você já tem 30 anos de evangélico, 50 anos servindo ao Senhor, mas talvez nada mudou na sua vida, porque você não deixou mudar. E o problema não está em Deus, o problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está na liderança, o problema está em você. Você que precisa decidir mudar. Quando nós agimos diferente de como deveríamos agir, é porque o nosso coração ainda está voltado para as coisas, irmãos, que outrora nós abandonamos. Estamos ainda presos a um jugo de escravidão. Isso é algo muito sério, irmãos. Não viva, irmãos, servindo ao Senhor na igreja, na casa do Senhor, com os pés na igreja, mas com o coração no mundo. Como o pastor falou, vivendo somente pelas coisas dessa vida. Existe algo melhor, irmãos. Tem um texto, irmãos, se você puder abrir, a gente vai ver que de fato o povo que saiu do jugo de Faraó, eles desejavam de fato a vida que tinha. Em Números capítulo 11, versículos 5 e 6. A gente vai ver outra vez o povo desejando, irmãos, as coisas que eles deixaram no Egito. No versículo 5 e 6 de Números capítulo 11, diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões e dos alhos poro, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos definhando e nenhuma coisa vemos senão este maná. E o povo murmurava contra Deus, irmãos. O povo murmurava contra Deus. Deus, irmãos, enviou a provisão, o maná, o alimento, o sustento.
E mesmo assim o povo murmurava. Irmãos, se você abrir bem os seus olhos, você vai enxergar as maravilhas que Deus já está fazendo na sua vida. É porque a gente só consegue fitar os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades. E eu vou dizer para você, Deus está cuidando de você, então não murmure. A gente tende, irmãos, a inclinar para a murmuração, algo muito sério que entristece a Deus. O povo, irmão, já tinha saído do Egito, já tinha saído debaixo de um jugo de escravidão, onde vivia, meu irmão, debaixo de um sofrimento e uma opressão. E agora está no deserto, rumo à terra prometida, Canaã. Mas mesmo assim começou a murmurar contra Deus, dizendo: eu tenho saudade, eu tenho lembrança daquela vida. Irmãos, tem crente que quando você vai conversar com ele, que ele começa a falar da vida que tinha outrora, parece que falta só descer aqui, a baba pela boca. Ele sente falta da vida que tinha outrora. Se Cristo te libertou, irmão, foi para a liberdade que Ele te libertou. Não volte outra vez ao jugo da escravidão. A vida que você viveu, irmãos, e glória a Deus, porque Deus te encontrou. Abandona, larga a mão, larga para trás. Irmãos, isso é algo muito sério, eu preciso entender isso. Eu preciso entender essas coisas. Isso é algo muito sério. Por isso que Paulo disse: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Isso é algo muito sério, irmãos. Assim como Deus usou Moisés naquele tempo, naquela época, para libertar o povo do jugo, debaixo do jugo de escravidão de Faraó. Entenda uma coisa nessa noite: o mesmo Deus usou Jesus para nos libertar. Jesus é o meu e o seu libertador. Jesus é o nosso libertador. Deus também preparou um libertador para nos tirar debaixo do jugo da escravidão. Jesus, Ele é o nosso libertador. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Está escrito em João 8, irmãos, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o meu e o seu libertador, irmãos. Assim como Ele usou Moisés ali no Egito para libertar o povo de Deus, Deus usou Jesus, o seu Filho, para nos libertar da escravidão que vivíamos outrora. Isso é algo muito sério, irmãos. Isso é algo muito sério, por isso que eu gosto de lembrar a vida que eu vivia outrora, não com saudade, mas isso vem à minha memória com gratidão. Aqui, irmãos, o pastor pediu para o Ministério de Louvor cantar aquela música, Seja Adorado aqui neste lugar. Tu és adorado aqui neste lugar. Irmãos, todas as vezes que eu louvo essa canção, por várias vezes de noite aqui na salinha de oração, orando, quando eu pegava o violão e cantava essa canção ao Senhor, vinha a minha memória da vida que eu tinha outrora, os lugares que eu vivia, e agora eu falo: Deus, eu estou aqui numa salinha dizendo que o Senhor é adorado neste lugar, Senhor. Só o Senhor faz isso, irmãos. Por várias vezes, todas as vezes que eu canto essa canção, vem essa memória no meu coração. Eu começo a lembrar a vida que eu vivia, os lugares que eu vivia, que eu andava. Eu falei: meu Deus, o Senhor me escolheu, o Senhor me tirou de lá e me trouxe para a sua presença. E hoje eu estou dizendo que aqui o Senhor é adorado. Só Jesus faz isso, irmão. Só Jesus faz isso. Porque Jesus, Ele tem poder para nos libertar. Ele tem poder para nos libertar, irmãos. Algo interessante, eu fico admirado porque eu gosto quando eu vejo Jesus, porque Jesus, irmão, decide mudar a nossa vida. Decide mudar a nossa vida. Talvez você que entrou aqui nessa noite venha pedindo algo ao Senhor e Deus queira fazer talvez outra coisa, diferente daquilo que você entrou aqui pedindo nessa noite. Eu me lembro quando Jesus, eu gosto dessa passagem, irmãos. Eu cito várias vezes porque essa passagem marcou a minha vida. Quando a Bíblia diz que 4 homens
4 homens carregou um paralítico e levou até Jesus o paralítico. A Bíblia diz que ao chegar na casa onde Jesus estava pregando, a casa estava cheia, não tinha como entrar para chegar até o local onde Jesus estava pregando. Mas a Bíblia diz que aqueles 4 homens não desistiram de levar o paralítico até Jesus. Você sabe por que ele levou até Jesus? Porque ele sabia que Jesus era tudo que aquele paralítico precisava naquele momento. E interessante ele levar aquele paralítico até Jesus. Ele faz todo o esforço, sobe no telhado, abre o telhado, desce o paralítico pela a cama, e agora o paralítico está diante de Jesus. É como se eu visse a cena, Jesus e o paralítico. Irmãos, em muito texto da Bíblia, a gente vê Jesus liberando uma palavra sobre alguém. Jesus, ele pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, veja. Você quer ficar limpo? Quero ser curado. Irmãos, mas a esse homem, Jesus não pergunta a ele o que é que ele quer. Jesus olha para aquele homem e fala: filho, perdoados estão os teus pecados. Talvez se depois de Jesus liberar essa palavra sobre aquele homem, ele fosse embora mesmo no leito, já era o suficiente, porque ele estava sendo perdoado dos seus pecados. Porque, irmãos, uma cura, você pode ter no errado pedir uma cura, nós vamos pedir a cura, e Deus cura, Deus é o nosso Deus que cura. Mas eu vou dizer, se você entrar aqui nessa noite, e se você não se arrepender dos seus pecados, e se você não tiver o perdão dos seus pecados, e você receber uma cura e não se arrepender um dia, você pode ir para o inferno com a sua cura. Isso é algo muito sério. E Jesus deu para aquele homem não talvez o que ele quisesse naquele momento. Jesus deu para ele aquilo que ele precisava, que era o perdão dos seus pecados. O que ele precisava era do perdão dos pecados. Jesus olha para aquele homem: filho, perdoados estão os seus pecados. Infelizmente os homens naquela época ficaram confusos, tentaram blasfemar: quem é esse aí que perdoa pecado? Mas Jesus, conhecendo o pensamento dele, Jesus disse: qual é o mais difícil? Dizer a esse: perdoado estão seus pecados, ou dizer: levanta e anda? Mas para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, eu vou dizer a esse: levanta e anda. Jesus tem poder para perdoar pecado, irmãos. Claro, aquele homem recebeu a cura, ele voltou a andar, glória a Deus por isso, mas ele recebeu primeiramente o perdão dos pecados. Irmãos, Jesus é o nosso libertador. Jesus, porque eu estava pensando comigo mesmo ali: meu Deus, como alguém vai ser liberto sem o perdão dos pecados? Como que alguém vai ser liberto? Olha, está liberto, mas não recebeu o perdão, não é libertação. Tem que receber o perdão dos pecados, tem que ser livre. Primeiro tem que se arrepender, tem que confessar o pecado e tem que deixar ele. E Jesus tem poder nessa noite para perdoar os nossos pecados nesse lugar. Há perdão de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu não sei o que você fez ou deixou de fazer, mas se você decidir no seu coração confessar a Jesus todos os seus pecados, se arrependendo dele, há perdão para a sua vida nessa noite. Ele quer te libertar, ele quer te livrar. Porque, irmãos, quando a gente fala de libertação, eu entendo, irmãos, que existe 2 tipos de prisões. 2 tipos de cadeias, a física e a espiritual. Eu tive esse entendimento, irmãos, quando eu fui fazer um trabalho dentro do presídio. Eu não sei aqui quantos já foram no presídio. E quando eu fiz um trabalho lá dentro do presídio, eu vi, irmãos, homens presos por detrás de uma grade física, aprisionado. Mas eu também vi homens lá dentro, presos por detrás de uma grade física, mas livres, libertos espiritualmente. Como isso, irmão Tiago? Porque um dia teve um encontro com Jesus, ainda que lá dentro se arrependeu dos seus pecados e Jesus libertou eles. Assim também existem pessoas que estão aqui fora, não estão detrás de uma grade física, mas estão presos espiritualmente. E por isso que a pergunta é: ser liberto de quê? Foi esse o questionamento dos fariseus com Jesus. Quando Jesus disse: olha, a verdade vos libertará.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele ser liberto de quê? Nós não estamos presos a nada, esse é o questionamento. Talvez tenha pessoas, irmãos, que estão pensando assim: ser livre de quê? Jesus vai me libertar de quê? É porque você não sabe que existe uma prisão espiritual. Talvez você não esteja preso fisicamente detrás de uma grade, mas você pode estar preso, escravizado, uma prisão espiritual. E Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso libertador. É por isso que Paulo ele falou: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Cristo nos libertou. E Ele quer que nós venhamos permanecer firmes nele, para que nunca venhamos voltar outra vez ao jugo da escravidão. Nunca deseje isso, irmãos, voltar à vida que você viveu outrora. Eu peço a Deus misericórdia todos os dias: Senhor, guarda a minha vida, para que eu nunca volte outra vez à vida que eu vivi outrora. Irmãos, nós que fazemos o trabalho na madrugada, Deus falou algo muito forte ao meu coração, porque quando a gente chega nas ruas, para levar o pão, o café para os moradores de rua que estão ali nos passeios, não fique escandalizado, mas ali, sabe quem nós encontramos ali? Pastores, meu Deus, obreiros, líderes, porteiros de igreja, que um dia não vigiaram e voltaram ao jugo da escravidão, estão nas ruas. E o primeiro entendimento que eu tive, sabe qual foi? Que Deus estava usando aquela equipe, a equipe que sai para levar, não só a nossa, mas todas as que vão de madrugada para levar o café para essas pessoas. Duas coisas eu pensei: primeiro, para que Deus está levantando uma equipe para resgatar os seus que estão lá, muitos de Deus estão lá, e Deus está usando uma equipe para isso, para resgatar lá fora. E também da mesma forma Deus fez eu entender, eu estou trazendo também a equipe aqui para quê? Para que eles vejam que eles precisam vigiar e permanecer firme, porque a Bíblia diz: olha, tu que está em pé, cuide para que não caia. É por isso que eu oro todos os dias pedindo a Deus: Deus, tem misericórdia, não permita, Senhor, nunca mais eu voltar àquela vida que eu tinha outrora. Não permita, Senhor. Eu vim morar aqui no conjunto com a minha família, e glória a Deus por isso. No início, eu e meu irmão, nós não aceitávamos, mas depois a gente começou a entender os planos de Deus. E hoje eu glorifico a Deus por morar aqui. Talvez muitos de vocês que me conhecem todo o tempo aqui na igreja, mas não conheceram o meu passado. Eu coloquei uma foto no meu status poucos dias, onde mostrava o antes e o depois. Muitas pessoas me procuravam na rua e falavam: era você? Nem parece que é você ali. Eu falei: graças a Deus, Jesus me libertou. Jesus me libertou. Você talvez não saiba a vida que eu vivi outrora, mas eu sei de onde Jesus me tirou, e eu não quero voltar para lá. Decida no seu coração, irmãos, nessa noite, a viver no Senhor, para nunca mais voltar ao jugo da escravidão. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Que Deus te abençoe e que você guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Alguém entre nós que ainda não entregou a vida a Jesus, ou que está afastado do caminho do Senhor? Eu acho que foi a semana passada que me disseram: a máscara não deixa a gente reconhecer direito as pessoas. Pastor, tinha várias pessoas que eram desviadas na igreja, no culto. Eu não sabia, não reconhecia. Não sei se tem alguém aqui que está afastado ou que ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus. Mas se quiser tomar a decisão, faz um sinal com a mão, eu vou orar por você. Tem alguém aqui? Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo
salvar-te. Por isso morreu lá na cruz. Receba esta oferta de graça. Aceita, portanto, perdão. Amigo, não saia sem Cristo no coração. Alguém, pela última vez, quer tomar essa decisão? Alguém? Rose ministrava para as crianças há 20 e tantos anos atrás. Luizinho estava com ela. Quantos anos ele tinha, Rose? 6 anos. Ele disse: mamãe, eu quero aceitar Jesus. Acho que foi a única pessoa. E aceitou. E nunca deixou Jesus. Com 9 anos foi batizado. E hoje faz 35 anos esse ano, né? E está aqui, na presença de Deus. Por isso não menospreze. A irmã Silvina fez um trabalho evangelístico nos prédios com crianças. E mais umas 2 irmãs aqui da igreja essa semana. 9 garotos aceitaram a Jesus como Salvador. Amém? Curve a sua cabeça, você que está nos visitando, muito obrigado. Você que é da igreja, se vê um visitante, saúde o irmão, cumprimente, pergunte onde ele é. Amém? Não deixa sair assim, sem receber uma saudação sua. Senhor, te louvamos por essa noite. Louvamos pela palavra de advertência que o Senhor deixou, que não devemos voltar a meter o nosso pescoço debaixo de um jugo de escravo, porque agora somos livres, Cristo nos libertou. Nos despede em paz, te louvamos por esse dia, dá uma semana de vitória, de paz, Senhor, nos dá uma noite de paz. Que todos aqui recebam a tua bênção. Abençoamos o visitante que aqui está, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face de toda a terra, agora e para sempre. Amém. Domingo que vem, homens, EBD, Eclesiastes 5. E as mulheres eu vou anunciar durante a semana qual é o capítulo de, Provérbios. Eu vou avisar as mulheres qual é o capítulo de Provérbios. Os homens é Provérbios 5, da EBD, domingo que vem. E as mulheres eu vou anunciar durante a semana. Fique atento aos avisos da igreja, no WhatsApp, também nos cultos. Que a paz do Senhor seja com todos. Saúde o irmão, dá um alôzinho. Prefiro uma rampa.